Olha que interessante esse texto aqui de 2 Timóteo capítulo 3. E à medida que nós vamos lendo aqui nesse texto, talvez poucos comentários serão necessários. Apenas a leitura do texto vai nos deixar impactados. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Tempos difíceis, tempo em que os homens perderão a noção da própria humanidade sem perceber. Você pode identificar isso? De homens que perdem a noção de humanidade. Homens serão egoístas, aqueles que pensam em si mesmos, avarentos, aqueles que só pensam em coisas materiais, aqueles que só pensam em dinheiro. A paixão da vida deles é o dinheiro. Os homens serão jactanciosos, que anunciam com altivez que são poderosos, que são também arrogantes. As categorias que podemos identificar nos nossos dias, a qualidade das pessoas que se levantam nesses dias, homens que perdem a noção da humanidade, de si mesmos, mesmo que sem perceber. Homens arrogantes, altivos, presunçosos, insolentes, pensam que são superiores, ostentam. Homens blasfemadores, que fazem asseverações malignas, muitas vezes em nome de Deus. Em nome de Deus se levantam e fazem qualquer negócio. Você pode identificar isso? Homens desobedientes, desobedientes aos pais. O que são homens desobedientes aos pais? Homens que não têm referência sobre eles, homens que não têm uma referência superior, são independentes, são classes de pessoas e características de pessoas dos nossos dias. Homens ingratos, não há gratidão neles, não são agradecidos, não são reconhecedores. Homens irreverentes, irreverentes com relação à realidade, irreverentes com relação até ao próprio Evangelho, irreverentes aqueles que faltam respeito em todo lugar. Existem pessoas desse tipo, pessoas desafeiçoadas, pessoas que não têm essa afeição natural, pessoas que são implacáveis, pessoas que não voltam atrás, pessoas que não consideram o bem,
pessoas que não consideram o voltar atrás. São dias difíceis. Você olhando para essas características, você percebe que os homens, a cada dia que passa, perdem a noção da humanidade, a noção do ser, a noção da simplicidade do ser. Ele não parou aqui ainda. Homens caluniadores, homens que não têm compromisso com a verdade. Antes, são compromissados com a mentira, que trocam a verdade. Homens sem domínio de si, sem domínio de si, sem controle. Homens cruéis, inimigos do bem, são contra o bem, são pessoas que não fazem o bem. Quanta crueldade nós temos visto nos nossos dias. Homens que perderam a noção da humanidade. Traidores, traidores do Evangelho, traidores da vida, atrevidos, enfatuados, cheios de soberba, de vaidades, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas por várias paixões, lascívia, pecados sexuais, homens que sabem a verdade, mas não a querem. Sabem a verdade, mas não a querem. Que desejam apenas usar e abusar das pessoas. Pessoas que apenas desejam usar o próximo ao seu bel prazer. Pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabem, mas não chegam ao conhecimento, resistem à verdade, são contra a verdade. Têm uma mente corrompida, blindada. Não sei se você percebeu tudo que está sendo lido aqui. Olha só que coisa horrível e desumana essas categorias de comportamento. Pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes que nós conhecemos, que nós identificamos, que vivem dos nossos dias, também são aqueles que resistem à verdade, corrompidos de mentes, reprovados quanto à fé. Eles, todavia,
não irão adiante. Todavia não irão avante por causa da sua insensatez, que fica evidente a todos. E aqueles que têm um mínimo de percepção, como também aconteceu com Janes e Jambres, também acontecerá com eles. Aqui, Paulo começa uma exortação, uma admoestação, uma orientação a Timóteo, para que ele consiga sobreviver nesses dias. De que forma? De que forma poderemos sobreviver nesses dias? Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O ensino do Evangelho é capaz de nos deixar firmes e intactos em relação a tudo isso. Porque na existência, as nossas maiores dificuldades serão no relacionamento com essas pessoas. E até com pessoas do nosso próprio meio, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento na sociedade, nossos vizinhos, nossos relacionamentos profissionais. Em todos os nossos relacionamentos, você vai encontrar essas categorias de pessoas com esse tipo de comportamento. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, desaperfeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres e dos deleites, tendo uma aparência de piedade, mas negam o poder. São estes que estão por aí e se relacionam conosco. Então, como nós sobrevivemos nessa geração? Tu, porém, tens seguido de perto o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho é para quem quer. O ensino do Evangelho é para quem quer. É para aquele que aceita de bom grado a palavra da fé, a palavra do Evangelho. Tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Não caia na insensatez e nem na loucura de quem age dessa forma. Nada nós podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Nada se pode fazer contra o Evangelho. É uma loucura, é uma insensatez. Tu, porém, não. Você não. Você segue o ensino do Evangelho. O procedimento que o Evangelho ensina. O propósito do Evangelho, a longanimidade que o Evangelho te propõe. O amor, a perseverança. O Evangelho não nos chama para a manipulação, a sedução, a enriquecer, mas o Evangelho nos chama para o trato com as pessoas. Nos chama para avançar, mesmo que com dores e lágrimas,
o Senhor nos livra de tudo isso. Ora, todos quanto querem viver piedosamente, eu e você, nós queremos viver a piedade. Todos quanto querem viver piedosamente, com amor, com sinceridade, todos aqueles que querem viver dessa forma o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, não uma religião, mas a vida de Jesus nessa terra. Viver o que Jesus viveu e foi, com os mesmos valores. Todos nós que temos esse propósito, esse projeto, nós teremos perseguições. Todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas homens perversos e impostores, como eu vejo, como você vê, como eu identifico e você identifica, isso no nosso meio, esses homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados pelo diabo e por si só. Porque quem não é pela verdade é contra a verdade e acaba se enganando a si mesmo. Nós, porém, como diz Paulo aqui a Timóteo, seguimos de perto o ensino do Evangelho. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. O que você aprendeu de Cristo? O que você aprendeu? O que você aprendeu do Evangelho? O que o Evangelho te ensina? O que o Evangelho te propõe? Tu, porém, permanece naquilo que o Evangelho te propôs e de que foste inteirado, ensinado, doutrinado, foi colocado o ensino em você, que a sua mente se abriu, seu espírito se abriu e você recebeu a palavra da fé. Permanece nisso, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância sabe que as sagradas letras podem te tornar salvo e sábio para a salvação pela fé em Cristo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e fosse inteirado, sabendo de quem você está aprendendo. Perseverar com paciência e alegria em ação de graças. Não invente nada. Se apegue ao Evangelho da graça de Jesus, o qual você ouviu, e através do que você ouviu, você creu nesse Evangelho. Um Evangelho simples, inalterado. Desculpa o termo, mas sem frescura nenhuma. Há muita frescura no Evangelho. Receba o Evangelho na inteireza do que o Evangelho é, a simplicidade dos valores que ele ensina. Jesus disse: o seu mandamento é o amor. O único mandamento que você tem que cumprir é o amor. O Evangelho do amor de Jesus. O Evangelho do amor de Deus. E o Evangelho que se revela a cada dia.
Então se mantenha no evangelho simples, inalterado. Você sabe de quem você aprendeu. O evangelho da graça. O evangelho em que o centro do evangelho não é Gustavo, não é esse, não é aquele. O centro do evangelho é Jesus. Não existe ninguém com uma visão. Existe o evangelho de Cristo. Não é visão. Eu não tenho visão de nada. Eu tenho o evangelho prático, simples, inalterado, guardado dentro do meu coração, que tem que ser praticado cada dia. Se eu não amar meu semelhante, se eu não perdoar meu semelhante, o que vai acontecer comigo? Porque em nome de visões, muitos se perderam. Em nome de visões, muitos saíram da rota. Deus não deu uma visão. Deus não deu uma visão específica. Deus te dá uma palavra. Você siga aquela palavra. Agora, em nome da visão, tudo mais perde o valor? Não. Não é assim que funciona. O evangelho é um só. O evangelho é simples e inalterado. Você está amando? Você está perdoando? Foi isso que Jesus disse para o fariseu. Se você está amando o próximo como a si mesmo, não estás longe do reino de Deus. Em nome de visão, nós excluímos os outros. Em nome dos nichos religiosos, nós excluímos os outros. Eu e você fomos excluídos. Quem não foi excluído de um nicho religioso? Em nome de uma placa, ou sei lá o quê. Em nome de uma visão. Entenda o contexto do que eu estou falando sobre visão. Entenda isso. Agora, se você está amando seu próximo, não está longe do reino de Deus. O reino de Deus não é uma instituição, o reino de Deus são valores em você, sendo expandidos a partir de você, a partir da transformação da sua mente. A imagem da palavra que você recebeu do evangelho dentro do seu espírito. Multiplique esses valores. Mantenha o evangelho simples, inalterado. Você sabe de quem você aprendeu. E que a Escritura pode te tornar sábio para a salvação na fé. A Escritura com a centralidade em Jesus. Não a Escritura sem o norte que é Jesus. Se você lê a Escritura sem Jesus nela, você também vai perder seu rumo. Leia a Escritura a partir de Jesus. É um conhecimento que nos torna sábio para a salvação em Cristo. Para que nós sejamos instrutores da verdade, instrutores da inteireza da palavra da verdade. A Escritura é apenas uma exemplificação, mas a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Ele é a própria palavra. Ele é a palavra viva. Antes que houvesse a Bíblia, era o Verbo. Antes que houvesse qualquer coisa escrita, o Verbo era. E tudo foi criado a partir da palavra da verdade, que é Cristo. Antes que houvesse qualquer coisa. Jesus é antes da Bíblia. A Bíblia veio depois. Mas sem Bíblia
sem Bíblia. Muitos o conheceram antes da Bíblia. Muitos o conheceram antes dos 10 mandamentos. Muitos o conheceram antes da primeira escrita. Porque Ele está em todo lugar. Ele é a verdade de Deus. Ele é a própria vida. Ele revelou a Deus. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, em toda a justiça. A palavra do Evangelho é a verdade para mudar comportamento, para nos trazer integridade, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para tudo, para a boa obra. A instrução segundo o ensino de Cristo produz utilidade. Produz conteúdo em nós. Por isso devemos dar razão à verdade da palavra. O Evangelho produz utilidade, produz educação na justiça. E devemos estar habilitados para toda boa prática que o Evangelho nos propõe. Porque esse é o nosso chamado. Queridos, porque haverá um tempo em que os homens não suportarão a verdade, que no capítulo 4 de Timóteo diz isso. Mas ele continua orientando o rapaz, e essa orientação é para nós, para que nós sejamos repetitivos, prega o Evangelho, a palavra do Evangelho, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Pregue o princípio que você aprendeu. Porque haverá um tempo em que eles não suportarão o Evangelho simples. E eles enfeitarão o Evangelho de tudo que é forma. Então haverá um tempo em que não suportarão a simplicidade do Evangelho. E eles alterarão o Evangelho a seu bel prazer. Alinharão o Evangelho às suas cobiças e a cobiça daqueles que não entenderam o que o Evangelho é. E as pessoas irão cegas e cairão nesse laço. Não adapte o Evangelho às próprias cobiças suas. O Evangelho é feito de valores. Valores que transformam homens. O Evangelho tem o poder de transformar homens, como aqueles que eu citei no início do texto, com todas aquelas características horríveis, mas ele tem poder de transformação de mente, consciência, coração. Homens que recusarão a dar ouvidos à verdade, não suportarão a doutrina do Evangelho, antes se darão a magias, construções fabricadas na sua própria mente, segundo as suas próprias cobiças, e farão construções em nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. Nós já vivemos Evangelho dessa forma. Usam
o nome de Jesus como uma fachada, mas não é Jesus que está sendo ensinado. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra da fé, não suportarão a palavra do Evangelho e farão essas construções em nome de Jesus. E os próprios homens desapercebidos, pseudo-crentes, que se cercar-se-ão de mestres de acordo com a cobiça do seu coração, como sentindo uma coceira nos ouvidos, porque a sua mente ela não está buscando o que realmente interessa, que é o Evangelho, que tem o poder da mudança do ser, e tem o poder de mudar a rota de uma pessoa, tem o poder de levar aquela pessoa a um caminho de vida, mas seguirão as suas próprias cobiças, se recusando a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas inimagináveis, criadas na mente. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, no meio de tudo isso, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra o seu ministério, tenha equilíbrio, não vá para extremos, suporta perseguições, acusações, não negocie o evangelho, não negocie a palavra da fé. Faça o trabalho do Evangelho. Vai ali para o primeiro livro de Timóteo, no capítulo 4, no primeiro livro agora. Ele continua dizendo que, na verdade, os dois livros de Timóteo, as duas cartas de Paulo a Timóteo, ele orienta a respeito, de uma forma mais incisiva, a respeito de tudo isso. Ele diz aqui, no versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Apesar de ser o segundo livro, aqui está se alinhando muito mais com a sequência do texto que diz ali que eles se cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças. São os anticristos. Quem não é por Cristo é anticristo. Usam o nome de Jesus e as Escrituras e manipulam para enganar. Sistematizam ensinos que desviam a consciência do significado do Evangelho. Isso é ser anticristo. Sistematizar doutrinas que desviam a consciência do significado do Evangelho, por causa da hipocrisia no seu coração, mentiras que cauterizam a consciência, mergulhem em doutrinas errôneas de proibições. Não toque nisso, não toque naquilo, não proves aquilo outro. Coisas que com o tempo se destrói, como diz Paulo lá em Colossenses. Aprisionam pessoas
com essa sistematização de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Por causa da sua mente réproba, sua mente reprovada, por causa das categorias de comportamento, de acordo com o que eu li lá em 2 Timóteo capítulo 3, daqueles homens dos últimos tempos. Eles transformam o que é de Deus em maldade. Não negue aquilo que Deus criou para você, porque tudo que Deus criou é bom. Se entregue ao Evangelho com uma consciência lúcida. Alimente-se do Evangelho, de boas palavras do Evangelho, das boas palavras da fé. Tudo que Deus criou é bom. Aqui Paulo diz para Timóteo, estou te expondo tudo isso, e eu hoje estou falando isso para vocês. Se você recebe isso, serás um bom ministro de Jesus aqui nessa terra, um bom ministro do Evangelho, alimentando-se com palavras de fé e de boa doutrina, de ensinos verdadeiros, palavra do Evangelho, boa doutrina da fé que tem seguido, rejeita fábulas profanas e de velhas caducas, visões carnais, exercita-te na bondade, no amor, na misericórdia, na solidariedade, no perdão. Exercita-te na piedade. Exercita-te no amor. Fomos chamados para a corrida da fé, para a corrida do Evangelho. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. A piedade para tudo é proveitosa. Fomos chamados à piedade. Para tudo tem proveito, porque a piedade tem a promessa da vida, que agora é e a que há de ser. A piedade no Evangelho é para agora, e para a vida que há de ser. É para esse tempo, para essa existência, e é para a existência futura. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. A palavra do Evangelho é digna. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos, lutamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Nossa esperança, amados, não está em política. Nossa esperança está em Jesus. Ordena essas coisas. Ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Leia a Escritura a partir de Jesus Cristo. Aplica-te a leitura a partir de Jesus, interpretando a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis no Evangelho, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-se ao Evangelho. Mude
a sua consciência. Não te faças negligente, sê diligente. Viva de maneira íntegra e reta pelo Evangelho. Cuida de ti e da doutrina, do ensino, que você e o ensino sejam uma coisa só. Olha só que interessante. Que você e o ensino sejam uma coisa só. Seja diligente, íntegro, cuida de ti e da doutrina, para que você e o ensino sejam uma coisa só, não sejam coisas divergentes. Que o ensino seja algo único, o que você ensina e o que o ensino faz em você. Continua nessa consciência, querido, porque é isso que salva, é isso que nos salva e salva aqueles que nos ouvem. Medita no que você ouviu, ser praticante, aprendendo em todo o tempo. Cuide de seu coração, da sua mente, das suas emoções, da sua alma. Persevere assim. Persevere dessa forma. Essa é a maneira em que podemos nos relacionar com a vida e com a existência em tempos tão difíceis que vivemos hoje. Naquela classe de pessoas totalmente desprovida de valores do Evangelho. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te um modelo. Seja um modelo. Na fé, na perseverança, no amor, na misericórdia, na graça, enfim, em tudo o que você professa e crê, em tudo que você faz na vida. Seja imitador de Cristo, como filho amado. Seja imitador de Cristo. Amém, queridos? Fiz essa leitura aqui com vocês, juntos, aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 3 e 4, e depois 1 Coríntios capítulo 4. Ou você leia lá e acompanhe tudo que foi dito aqui, que isso possa produzir consciência e vida em você. O Evangelho é uma consciência nova. Não é um conjunto de ritos e de práticas. O único mandamento que existe para nós é o amor. É esse mandamento que temos que exercitar e cumprir todos os dias. Foi isso que Jesus deixou para nós.